levantada, como ministro da sua palavra, eu peço ao Senhor que ordene anjos para abençoar os contribuintes do mês de novembro, as pessoas que dizimaram, ofertaram, contribuíram para o seu trabalho, de alguma maneira com a sua vida, que o Senhor possa abençoar eles grandemente nesse mês de dezembro, possa multiplicar os seus ganhos, e que haja fartura nas suas mesas, na sua casa. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidar aqueles que podem ficar em pé por um minuto aí, para nós ler a Bíblia Sagrada. A leitura da Bíblia, Yasmin, por favor, coloca para nós na tela, vai ser no Evangelho, deixa eu achar aqui, no Lucas 24, verso 13 a seguir. Nós lemos uns 2 versos, depois nós se assentamos para nós continuar. Muitas das vezes você entra junto comigo na leitura para que você perceba o recado que a Bíblia quer dar para nós. No nosso dia a dia, nas nossas conversas, muitas das vezes, desatento, Jesus está junto conosco, na nossa casa, no nosso carro, no nosso trabalho, e passa totalmente desapercebido, e você não vê. Depois, com o passar dos dias, você fala, meu Deus, como pode? Parece que eu me sinto sozinho, Jesus não anda comigo. Olha o que essa leitura diz. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, era um vilarejo que tinha Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Pode se assentar, meus irmãos, para continuar lendo. Aqui é depois de Jesus ressuscitado. Os discípulos tinham se extraviado, um português assim para entender, uns para um lado, outros para o outro, outros não sabia se voltava a trabalhar na profissão que ele já era acostumado, o Mateus não sabia se voltava a cobrar imposto, trabalhar na alfândega, o Pedro já tinha arrumado as tralhas de pesca, tinha perdido tanta noção da vida, tinha ficado um pouco fora de si, para não dizer que ele estava depressivo com a morte de Jesus, a ponto que, quem conhece da Bíblia, quando Jesus foi na praia, acendeu fogo, colocou peixe para assar, e eles não conseguiram ver. Quando Jesus chamou eles, o Pedro estava totalmente nu, a ponto que ele pediu roupa emprestada para enrolar no corpo dele, para não ir na frente de Jesus totalmente pelado. Então ele estava totalmente perdido com a morte de Jesus, porque era a esperança que todos tinham. Eles ainda não tinham captado que tipo de rei que Jesus seria. A ideia deles era que Jesus ia tirar aqueles governantes, viram Jesus pegar a zorraia e chegar ao rei nas costas daqueles cambiadores, pastores, malandro que tinha no templo. Isso tinha naquele tempo. Você está achando que é hoje? Tem pessoa que assiste televisão, esse velhaco aí, mas você já tinha, irmão. É que hoje eles conseguem mais coisa, porque a internet proporciona, a televisão e o rádio, a pessoa ir mais longe. Jesus trançou as orraias, bateu em todo mundo. Então, na ideia deles, que Jesus ia expulsar os governadores, expulsar prefeito, e ele ia dominar tudo. A maior decepção deles foi ver o líder da vida deles ser crucificado. E a partir daí, iam eles falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Vamos para o verso 15, fazendo um favor. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou. Não outro, era o mesmo que eles tinham o hábito de conviver com ele. E ia com eles. Irmão, mas das vezes Jesus só não estava com a mesma roupa a qual ele foi sepultado, com a mesma túnica, mas era o mesmo Jesus. E os discípulos e aquelas pessoas fazendo pergunta um para o outro, e Jesus andando junto. Não é que Jesus estava
sem andar, visivelmente andando com eles. Mas os olhos deles estavam como? Não é que estava fechado, como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? O próprio Jesus era o pivô do assunto. Eles estavam falando de Jesus, falando de como ele tinha feito tanto milagre e morrer numa crucificação, uma maldade tão grande dessa para um homem tão bom. E um fazia a pergunta para o outro: mas será possível mesmo? Você acha? Por que será que fizeram isso com Jesus? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Cleopas morava em Emaús, e era considerado um dos apóstolos, porque ele transmitia as mensagens dos apóstolos. E ele lhes perguntou: quais? O próprio Jesus, eles falando da crucificação, falando que estavam super aborrecidos, Jesus junto com eles, fazendo de inocente. Irmão, muitas das vezes ele está junto com você, conversando com você, mas você sabe por quê que das vezes passa por alto? Porque é uma pessoa que você já está habituada com ela, é uma pessoa de dentro da sua casa, aí você não vê que aquela hora era Jesus falando. Deixa de ser abençoado, porque a pessoa, é minha mãe já sabia mesmo, que já sou acostumado com ela falar isso, é meu pai. E eles lhe perguntou: quais? Jesus se fazendo de inocente. E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi o homem profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Eles começaram a contar da trajetória de Jesus, para o próprio Jesus. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, que eu estava falando. Eles esperavam, a decepção foi tão grande, que eles esperavam que Jesus ia triunfar sobre todo o povo. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Já era domingo. É verdade que também algumas mulheres, dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Aleluia. Você imagina eles conversando entre eles, falando: nós estamos te contando essas coisas, mas será que isso é estranho? Vai dizer que você não soube do maior comentário que teve, que pegaram o profeta Jesus de Nazaré e mataram ele? E Jesus fazendo de conta que não sabia, era o próprio ressuscitado, junto com eles, andando com eles. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, a ele não o viram. Nós vimos só o sepulcro lá, aberto, Jesus não estava lá, e as mulheres dizem que ele não está mais morto, que um anjo disse que ele ressuscitou, e ele lhes disse, agora é Jesus, irmão, Jesus ouvindo muitas das vezes nossas reclamações, a nossa tristeza, aquela maneira nossa de colocar a culpa em todo mundo, colocar a culpa no universo, colocar a culpa porque eu não tive sorte na vida, e ele deixa nós ir falando. Ali a pouco ele fala assim: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ora, vocês estão tão decepcionados, mas ele mesmo falou para vocês que ia acontecer isso, que ele ia ser crucificado. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que
dele se achava em todas as Escrituras. Jesus contando para eles como que seria, explicando tudo o que ele já tinha explicado para eles. E chegaram à aldeia para onde ia, na onde Cleopas morava, que era Emaús. E ele fez com que ia para mais longe, mas já estava ficando de tarde, era domingo de tarde, depois da ressurreição de Jesus. E ele fez de conta que ia passar o vilarejo, e Cleopas ia entrar junto com os outros para o vilarejo. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. É outra parte, irmão, que Jesus, dentro da casa, conversou com eles num trajeto que a Bíblia diz de 60 estádios, longe, andando, conversando, pregando para eles, e ainda assim não via que era Jesus. Olha que muitas das vezes acontece a mesma coisa com nós. E nós reclamamos, nós falamos tanta coisa, e Jesus junto com nós. E aconteceu que, estando com eles à mesa, ele já tinha sentado, estava dentro da casa, tomou o pão na hora de comer, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Agora eu quero que você entenda, que até a hora de partir o pão, ninguém conhecia Jesus. Até a hora, Jesus pregando, Jesus falando para eles tudo o que tinha que acontecer, eles ainda não reconheciam. Sabe quando é que reconheceram? Na hora que Jesus partiu o pão, e ele diz através da palavra de Deus, que ele é o pão da vida para nós. Se esse pão estiver dentro da sua casa, você tem contato com Jesus Cristo. Na hora que você para ler a Bíblia Sagrada, você está partindo o pão da vida. Na hora que você para ler uma mensagem, é o pão da vida. Na hora que você está orando, é o pão da vida. Assim você consegue ter contato com Jesus Cristo. De outra maneira, não vai viver reclamando, botando a culpa num, no outro. E que se eu tivesse sorte na vida, todos nós temos, só de nós estar vivo já é uma sorte gigantesca. Poderia nós não ter se conhecido nessa dimensão, poderia nós não ter existido nessa dimensão. O dia que a sua mamãe ficou grávida de você, foi milhões de irmãozinhos seus que também queria estar no teu lugar, mas a chance é só para um. Depois você vai lá, a tua mãe 9 meses, e umas delas fica magrinha, outras engorda, outras enjoa, vomita, depois toda aquela dor de parto, para ter um indivíduo, para depois ele falar: eu não tenho sorte na vida. Mas que sorte que você queria? Eu queria nascer rico. Tem gente que acha que ficar rico é a solução da vida, por isso que fica na fila no sol quente. Já fui trouxa também assim, irmão, na fila lá da lotérica, 100 e tantos milhões, um passinho para cá, aquela fila, a maioria de idosos, né, me perdoa os idosos, aí. E fica falando mal do governo, e falando mal da aposentadoria, chega lá, vou fazer umas 10 apostas aí, porque é até bastante, né, vai que dessa vez, e você pergunta para ele: se o senhor ganhar, o que o senhor vai fazer? E nem sabe o que vai fazer com o dinheiro. Vou ajudar meus parentes. Aí você vai arrumar parente de verdade. Tem de toda a espécie, chega na casa da pessoa. Mas você sabe qual que é a ilusão nossa? É que nós acha que ter uma riqueza absurda é que vai ser feliz. Ser feliz é você estar vivo, já é motivo de ser feliz. Agora você tem o que mais? Tem uma família? Oh, meu irmão, multiplicou a felicidade. Achou alguém que gosta de você, né, Cristian? A 1.500 quilômetros encontra alguém que gosta de você. Agora você já pensou? A outra pessoa te tolerar? Olha para a sua esposa, para o seu esposo, quantos anos? Te tolerando das vezes? Um cheiro forte de suor, um bafo de onça muitas das vezes, e por aí vai. E cada um de nós com nossos defeitos, não é mesmo? Come uma comida que não faz bem, de noite quem padece, quem está lá junto com você, debaixo do cobertor, tá o quê? Ai, que vida, eu queria ter uma vida melhor. Nós temos que aprender a viver feliz com aquilo que nós temos. Ser feliz com a família que você tem. Não olha para a família dos outros, não. Não olha para o filho dos outros, olha para o que Deus deu para você.
Se Deus deu para você, porque é aquilo que Ele já tinha premeditado antes de você vir à terra, que era o melhor para você. Mas eu gostaria de ter tal coisa. Se é material, vai em busca. Mas se é algo que Deus deu para você, que é a sua família, sua casa, sua mãe, seu pai, viva agradecido por isso. E aprenda uma coisa que sempre eu gosto de lembrar. Quer ser feliz, quer ter saúde, quer ser bem-sucedido e quer viver bastante, todo mundo quer. É um ou outro, quando está numa pressão psicológica grande, fala, ai Jesus, se eu podia tirar minha vida. Só no momento horrível, do contrário, todos nós queremos viver bastante. Tem um segredinho, irmão, para isso. Honrar pai e mãe. A Bíblia diz assim, quer viver bem? Quer ter longos dias sobre a terra? Honra seu pai e a sua mãe. Isso é o segredo. Mas só isso aí? Não, tem outras coisas, mas esse é o principal, esse é mandamento, esse é ordem de Deus. Se você fizer ao contrário, vai viver pouco, pesteado, doente, miserável, só reclamando da vida. Por quê? Dá uma olhadinha para o indivíduo, não honra o pai e a mãe. Quem honra o pai e a mãe, cumpre essa Bíblia. Eu vou ler um parágrafo da mensagem ainda, antes de nós poder tomar a ceia. Lembre-se, Jesus está dentro da sua casa, tem um jeito de você reconhecer Ele, partir o pão da vida. Estamos falando de pão francês, esse aí já é um milagre, está na tua mesa. Tem gente que reclama do pão, reclama do arroz, reclama da carne, reclama do ovo, mas o indivíduo não tem uma galinha, não tem plantio de arroz, não tem plantio de trigo, não sabe nem fazer um pão, vai lá na padaria, compra um pão e fica achando defeito do pão do padeiro. Não sabe fazer um bolo, compra um bolo e fica reclamando. Não sabe fazer um café decente, e ainda reclama quando toma um café que o outro fez. Às vezes a mulher, né, na minha casa é costume meu, isso aqui não é vantagem, assim, a pessoa é um amor de pessoa porque faz café de manhã, não tem nada a ver, irmão, é costume. Se na tua casa é a tua esposa que faz, é um costume. Quer dizer que a outra não faz e que o marido faz, que ele é melhor, ou alguém é melhor, é só questão de costume. Você levantar cedo, ter um cafezinho pronto, agradece em vez de reclamar. Tem o quê? Pão em cima da mesa? Bolinho frito? Chama aqueles bolinho pingado? Seja o que for, agradece a Deus. Você já pensou só, se Deus secasse da onde veio essa fonte, foi o que Ele fez com o povo de Israel uma vez? De tanto murmurar, de tanto reclamar, Ele secou a água deles, acabou com a água, acabou com a comida. Eles tinham que viajar quilômetros e quilômetros atrás de comprar comida, porque Deus fez com que eles vivessem numa escassez total, por causa do quê? De reclamação. Você já imaginou a gente virar reclamar do pão? Aí Deus fala o seguinte, então agora não vou permitir ninguém plantar trigo, quero ver você comer pão agora. Aí o arroz, tu vai lá, acaba com a roça de arroz, quero ver como é que você vai reclamar daí de arroz. É fácil. Se está ruim a comida, não coma. O teu salário é pouco, não busque, deixa para outro. A tua vida é ruim, você está olhando para a vida de algum artista, só pode. Olhando alguns influencers, olha o nome que deram para os indivíduos, que tem milhares de seguidores, posta foto, grava vídeo, só sorriso, é beira de praia, é beira de piscina, e você trabalhando, limpando a casa, Deus me livre, lavando o banheiro, podia bem. Irmão, você está achando que aquele indivíduo lá não usa banheiro também, não? Está achando que aquilo lá é um momentinho, só para ganhar mais seguidor e dinheiro, mas a vida da pessoa, às vezes, é muito inferior à nossa, não tem felicidade nenhuma, não tem ninguém que ama de verdade, não tem ninguém que gosta da pessoa de verdade, só tem seguidor. Agora olha para você, às vezes, sem nenhuma condição financeira, sem muito o que oferecer, as pessoas vêm em volta de você, agradece a Deus por isso. Tem uma família que gosta de estar junto com você, dá graças a Deus por isso, amém? Olha, o irmão Brana diz assim, é um jeito que o irmão Brana, como é do mês de abril, e tem mais gente aqui do mês de abril, ele era muito direto, e é melhor você ser direto do que ser falso.
Diz que pessoas falsas é rodear de amigo, e pessoas diretas é selecionar os amigos, porque ninguém gosta de ouvir a verdade, gosta só de bajulaçãozinha. Você está errado, ele fala que você está certo, você está mentindo, não, é verdade, é uma mentira. Tem gente que gosta dessa bajulação. É melhor ser alguém sincero. Se você não gostou, fala que não gostou. Se a conversa não está boa, não vai ouvindo para agradar, não, corta a pessoa. Mas hoje em dia não se importam. Elas não se importam, as pessoas não se importam umas com as outras. As pessoas são tão frias, tão distantes umas das outras. Era costume, quando o vizinho ficava doente, todos nós ia lá ver e ajudá-lo. Cortava lenha, quebrava o milho, ajudava a arar terra, plantar, o que fosse. A pessoa está doente. Aqui quase tudo nós é do interior, né? O pessoal mora em Curitiba, mas aqui quase todo mundo é do interior, né? Um ou outro que é curitibano, né? Nascido aqui mesmo é pouco. As pessoas do interior, irmão, antigamente, se o vizinho ficasse doente, eles tratavam do animal para o vizinho, trabalhava para o vizinho, tirava leite lá para o vizinho, sem cobrar. Não era já para cobrar, não, porque o vizinho também não tinha como pagar. Fazia o serviço para o vizinho. Eu sei porque a gente viveu nos interior, e não somos tão antigos, mas vivia com os antigos, né? Eles faziam de graça, só para ajudar o outro. Hoje em dia, o Mombrana está falando o tempo dele, agora tu calcula hoje. A pessoa fica doente, nem visitar nós não vai. Mas hoje, você nem mesmo sabe que o seu vizinho morreu. Não ser que você leia no jornal, assista lá na televisão, no YouTube, alguma coisa assim. Está tão frio e tão indiferente. Querida, ele falando para a esposa dele agora, olha só o que o Mombrana faz. Eu não quero que isso soe mal para minha esposa, sentada ali, a esposa do Mombrana, mas senão eu arrumo confusão. Outro dia, isso foi há algum tempo, estávamos lá no centro juntos, e parece ser uma tendência. E havia uma senhora na rua, e ela cumprimentou, ela diz assim: como vai, senhora Brana? E eu não ouvi ela dizer nenhuma palavra. E eu disse: querida, aquela senhora falou com você. Ela respondeu: eu falei com ela. E eu disse: eu não ouvi. Ela afirmou: eu sorri para ela. Sabe o que é sorrisinho? Mas tem gente que é assim: tudo bem? Tudo. Você acha ganhar um sorriso desse? Dá licença. Aí ele afirmou: eu sorri. E eu disse: querida, um sorrisinho tímido desse não toma o lugar de um bom assim. Como vai a senhora também? Eu gosto disso, dessa forma amigável, não um sorrisinho tímido. Eu gosto de ver alguém de falar, não dar um sorriso igual uma gambazinha. Eu gosto de um verdadeiro, como vai? Eu gosto de um bom e caloroso aperto de mão. Amém. Coisa fácil de gente aprender. Você cumprimentar os outros, irmão, é outra coisa. A pessoa dá a pontinha do dedo para você assim, né? Meu Deus do céu, que coisa mais irritante é você ir lá dar a mão para a pessoa para cumprimentar de verdade, e dar a pontinha do dedo, dá vontade de fazer assim: Deus abençoe, meu querido. O que é isso? Cumprimenta de verdade, põe sentimento nisso aí, isso. Há muito tempo eu estava na Flórida e havia uma mulher chamada de Duquesa, ou algo assim, que permitiu que nós tivéssemos um terreno onde armamos as tendas. E naquela noite o irmão Boston disse a Duquesa, e eu pensei: agora, com quem eu vou me encontrar? Ela está ali atrás, quer te ver. O irmão Boston falando para ele, para o irmão Brana. E eu disse: olha, tem muitas pessoas doentes aqui que também querem me ver. E ele me disse: bem, quando você sair, apenas dê um aperto de mão nela, porque é a Duquesa, ela que arrumou toda essa estrutura, contando para o irmão Brana, para a gente poder ter nossas reuniões. E aquela mulher usava uns óculos, e eles tinham um haste, uma mulher bem alta, e ela tinha esses óculos nas mãos assim, em uma haste, e quando eu passei, ela perguntou: você é o doutor Brana? Eu respondi: não, senhora, eu sou o irmão Brana. E ela tinha tanta joia em suas mãos e pulseiras, que era suficiente para enviar um missionário centenas de vezes ao redor do mundo, só com as pulseiras que a mulher tinha. E eu disse: eu não sou doutor, eu sou o irmão Brana.
E ela estendeu a sua mão e disse: estou encantada em te conhecer. E eu segurei aquela grande mão gorda e abaixei, e eu disse: abaixa aqui, assim eu te conhecerei quando eu vir novamente. Eu simplesmente odeio aquela ostentação. O que somos nós? Por mais que ela fosse uma duquesa, cheia de joias, depois que os olhos se fechar nessa dimensão, qual lugar que ela vai? 7 palmos abaixo da terra. Aonde tem terra aqui. Tem alguns lugares que já não é mais terra, só a gaveta. E ainda estira os ossos do outro parente para colocar o seu lá. E para que então tanta arrogância nessa dimensão? Tanta ostentação, tanta coisa, quando alguém vai cumprimentar, dá a pontinha do dedo já com nojo. Amanhã, pode ser que esteja a 7 palmos abaixo da terra, o irmão Brano falando isso aqui. Agora olha bem, irmão, o que somos? Nós não somos nada, é para a alma que está lá dentro que Deus está olhando. Joia não cobre pecado, nem roupas boas cobre pecado, requer o sangue de Jesus Cristo para cobrir o pecado. Então Ele nos faz o que somos, e nós somos cidadão do reino dos céus, não estamos aqui para ostentar, e nem para achar que somos um melhor que o outro. Todos nós somos iguais na presença de Deus. Quando alguém for te dar um Deus abençoe, seja aquela pessoa que dá um Deus abençoe de verdade, é mesmo? Você já imaginou você todo contente por encontrar alguém? Deus abençoe a pessoa. Você notou que é um costume que as pessoas pegam, não é mesmo? Tudo bem? Isso quando mostra os dentes, né? Mas nós temos que saber que o Deus abençoe é de verdade. Quando você fala para alguém, Deus abençoe, é de verdade, você está abençoando a outra pessoa mesmo. É um desejo que Deus abençoe a outra pessoa. A outra pessoa fala, amém, Deus te abençoe também. Daqui a pouco fica todo mundo formal de tal ponto que Deus abençoe. Que Deus possa nos ajudar a cada dia nós ser melhor. Vamos